Bom, boa tarde, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui para a aula inaugural do segundo semestre do IESP, que vai ser dada pelo professor André Marenco, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da URGS, e também coordenador de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES. O André, e agradecer a presença do André, obviamente, que achou um lugar na sua agenda muito ocupada para vir aqui e fazer essa apresentação, dar essa aula, na verdade, intitulada 5 décadas de ciência política no Brasil, tá? Que é uma reflexão, quer dizer, o nome bem explica sobre o que é um assunto que interessa bastante a gente, inclusive alguns dos colegas já trabalharam com esse assunto, estão aqui. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao André Marenco. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aos colegas, ao João, Fabiano, pelo convite, sempre muito prazeroso e estimulante, a possibilidade de reencontrar os colegas aqui, todos. Agradeço, um prazer, né? O que eu vou apresentar, na verdade, são alguns dados, algumas informações de um material que é base para um texto, um capítulo de um livro que a BCP deverá publicar. Vários colegas aqui, eu sei que também já colaboraram com essa obra, deverá publicar o ano que vem, justamente de memória da ciência política no Brasil. Então, um pouco o que eu tentei fazer, né, é, de certa forma, juntar o útil ao agradável, quer dizer, o que eu tenho tentado pensar um pouco, desenvolver, é combinar um pouco a atividade institucional que eu venho exercendo nos últimos 4 anos, na coordenação da área de Ciência Política e Relações Internacionais na CAPES, e com alguma reflexão sobre a nossa disciplina, sobre os seus desafios e questões colocadas, né, para o futuro da disciplina, da nossa área. Bem, se a gente tomar como marcos, né, institucionais a criação do Departamento de Ciência Política da UFMG em 1966, ou ainda um pouquinho depois, né, os primeiros programas de ciência política no Brasil, o antigo UPERJ e da UFMG, ambos em 69, né, nós estamos chegando quase às efemérides, né, de 5 décadas de ciência política no país, o que não é pouco, que tem um valor e um significado bastante grandes. Quando a gente pensa na constituição de campos disciplinares, basicamente 2 dimensões me parece que são relevantes de serem consideradas ou serem analisadas. Uma dimensão institucional, né, instituições acadêmicas e profissionais que oferecem condições, né, para a profissionalização dos seus membros, diferenciando a atividade do diletantismo, né, puro e simples, que constituem oportunidades para o recrutamento, né, dos membros, né, daquela comunidade, que estabelecem regras próprias para a validação do conhecimento, o que é o conhecimento, né, reconhecido, reputado dentro daquela comunidade, e conferem também hierarquias disciplinares. Então, uma dimensão para pensarmos um campo acadêmico tem a ver com a dimensão das suas instituições, a capacidade que ela tenha, né, de produzir instituições aptas, né, a dar conta desse conjunto de atributos, profissionalizar, recrutar, estabelecer regras reconhecidas, compartilhadas, né, e hierarquias disciplinares. Por outro lado, as disciplinas acadêmicas se constituem também à medida em que estabelecem fronteiras ou redesenham fronteiras, né, com antigas disciplinas ou com áreas das quais são egressas, estabelecem agendas, né, de reflexão, de pesquisa, de conhecimento, conceitos, linguagens, né, modelos explicativos compartilhados, né,
por uma comunidade epistêmica. De alguma forma, à medida em que se desencaixam em relação a campos e disciplinas dos quais são originários. Então, um pouco essas duas dimensões me parece que são relevantes para pensarmos o desenvolvimento de uma disciplina como a nossa nesse período de 5 décadas no país. Em relação à dimensão institucional, né, basicamente isso diz respeito, né, à constituição de espaços em universidades e à criação de associações científicas como, né, lugares de produção de conhecimento, de reflexão, de estabelecimento, né, de regras, enfim. Um aspecto que chama e que é muito saliente, que nos ajuda talvez a identificar algumas singularidades da ciência política do ponto de vista da sua institucionalização no Brasil, são as diferenças nas sequências, né, no seu desenvolvimento, quando nós comparamos com países como Argentina, México, Chile e outros países, sobretudo na América Latina. Em contraste com esses casos, nos quais a introdução da disciplina, em grande parte, se deu, ou a sua expansão, né, institucional, se deu em grande parte através do ensino de graduação e muito tardiamente, né, quase próximo, né, da atualidade, na pós-graduação. No Brasil, a pós-graduação foi a ponta de lança, né, institucional para a constituição da ciência política no país. Se olharmos para alguns dos países vizinhos, na Argentina, uma primeira licenciatura em ciência política foi constituída na Universidade Nacional de Cuyo, em 1952. Depois, logo a seguir, duas instituições jesuítas, a Universidade de El Salvador, em 56, e a Universidade Católica de Córdoba, em 60, igualmente deram prosseguimento. No México, né, já em 51, a Universidade Nacional Autônoma do México criou um curso de uma licenciatura, né, em ciência política. A Universidade Ibero-Americana, também uma universidade jesuíta, em 1964. O resultado, né, desta relativa precocidade, no contexto latino-americano ao menos, né, é que em 2003, né, enquanto na Argentina já haviam 43 carreiras em ciência política, ou seja, cursos de graduação, licenciaturas, o levantamento feito pela nossa colega Maria Hermínia Tavares de Almeida, num trabalho publicado em 2003, identificava, naquele momento, apenas 5 cursos de graduação em ciência política no Brasil, né? Ou seja, há uma diferença no padrão de expansão e de implantação da disciplina do ponto de vista institucional. Talvez nós pudéssemos pensar que, enquanto em contextos como Argentina, México ou Chile, graduações em ciência política antecederam, e é um pouco aquela ideia que o institucionalismo histórico sempre enfatiza da ordem dos fatores e das sequências, enquanto em Argentina, México ou Chile, graduações antecederam a chegada dos militares, ou pelo menos os experimentos de estados burocrático-autoritários, para tomarmos a célebre conceito do Guillermo O'Donnell, e com isso se beneficiaram, de certa forma, né? Ou seja, quando os militares finalmente chegaram, encontraram já cursos de graduação constituídos ou implantados. No Brasil, ao contrário, a ciência política, do ponto de vista acadêmico, universitário, ela chega depois dos militares, né? Ou melhor, ela não tem oportunidade de chegar antes, e quando ela, de fato, finalmente se introduz no país, o nosso experimento de Estado, o BA, né, de alguma forma já estava em campo, e talvez a pós-graduação tenha sido a faixa, né, possível, né, de implantação, né? De alguma forma, a ciência política no Brasil é mais tardia, coincidindo, né, com a presença de instituições autoritárias, e a pós-graduação será o terreno onde ela, de alguma forma, poderá se desenvolver, para o bem e para o mal. Para o mal no sentido de uma expansão mais tardia, mais restrita, né? E talvez uma profissionalização mais tardia, mas talvez para o bem no sentido de
se enquadrando e se submetendo a processos de institucionalização, de avaliação disciplinar, enfim, que a pós-graduação no Brasil, desde 51 com a criação da CAPES, mas e 76, desde a introdução de um processo de avaliação nacional, conhece e tem de alguma forma desenvolvido. Uma outra ângulo para observarmos, e aqui eu já posso apresentar uma transparência, observarmos o processo de institucionalização da disciplina, é quando consideramos a criação de associações científicas, né, da disciplina da ciência política em diferentes países na América Latina. A Associação Brasileira de Ciência Política, ela é bastante tardia, né? Ela foi criada apenas em 86, fez o seu primeiro congresso em 1996, o que, de alguma forma, quando comparada a instituições congêneres em outros países, mostra, né, um processo de implantação mais recente ou mais tardio. Na Venezuela, a associação na área foi criada no distante 1915, na Argentina, uma primeira associação científica, a Associação Argentina de Ciência Política, em 57, no Chile, a Associação Chilena, primeiro foi criada em 66, depois ela vai ser recriada após o impacto, né, do regime autoritário pinochetiano, em 83, no México, também uma primeira associação, o Colégio Nacional, em 74, depois, agora sim, mais tardiamente, a MECIP. Mesmo a segundo experimento associativo na Argentina, em 83, né, com a SAP, até hoje existente, anterior, né, à criação de uma associação brasileira. Quando a gente compara também, por exemplo, o processo de constituição associativa com disciplinas vizinhas, também, de alguma forma, nós podemos observar ou constatar padrões, né, temporais, talvez peculiares no caso brasileiro. Por exemplo, no caso americano, as 3 associações das áreas, né, tradicionais de ciências sociais, elas foram criadas em períodos muito próximos. A Associação Americana de Antropologia, em 1902, a Associação Americana de Ciência Política, em 1903, aqui eu chamo a atenção para uma afinidade eletiva importante. 1903 também o ano da criação do Grêmio, o que mostra uma forte associação entre Grêmio e a ciência política, o que justifica a introdução de um critério de avaliação que é percentual de gremistas no corpo discente e docente. Vamos introduzir isso proximamente. Ambos, então, em 1903, a Associação Americana de Sociologia, em 1905. Quer dizer, elas são todas muito próximas, sem uma defasagem temporal. No caso da França, a Associação Francesa, criada em 49, de Ciência Política, e a Sociedade Francesa de Sociologia, apenas em 62. Né? As associações internacionais, a IPSA e a ISA, são criadas sob os auspícios da Unesco no mesmo momento, em 49. E no caso brasileiro, né, não só quando comparado com as associações de ciência política de outros países latino-americanos, mas quando comparamos com as associações científicas de áreas vizinhas, mais uma vez esse hiato temporal se sobressai. Né? A Sociedade Brasileira de Sociologia fora criada em 1948 e a Associação Brasileira de Antropologia em 1955, portanto bem antes da nossa associação. Né, bastante antes, né, indicando, digamos assim, um quadro de razoável expansão, né, tardia, chegada mais tardia, expansão mais tardia da disciplina no país. Ixi. Deveria haver aqui um... Eu acho que... Ah? Eu posso tentar, eu tenho em PDF, será que fica mais fácil? Estranho não está aparecendo. Só ele que não está? Não, eu tenho a impressão que tem 1, 2... Deixa eu dar uma olhada. Tem 1, 2, tem vários. Eles estão em branco aqui, cara. Tem outros em branco. João, já que tu está aí,
tem um arquivo, eu já faço por alguma segurança, um arquivo em PDF, ele não deve ter apagado. Ah, não, não está aí, não? Não, é esse aqui. Já me aconteceu isso em outra circunstância de alguns... Talvez, deve ser 5 décadas, é o primeiro. Está em PDF, aí deve... Não, aqui, será que ele não passa aqui? Acho que passa. Não. Calma. Ah, tá. A tela inteira. Tá. Vê se passa. Deu. Tá. Bom, aqui um outro dado, em termos de evolução temporal também. Evolução na pós-graduação, eu havia mencionado. No caso da graduação, ela é bem tardia, posterior, inclusive, à chegada dos militares e as mudanças institucionais produzidas, né, por esse quadro. Em grande parte, a expansão da ciência política, né, tem como ponta de lança a pós-graduação. Os 2 primeiros programas, o do IUPERJ e da UFMG, criados em 69, o terceiro é o da URGS em 73, depois vem o da USP em 74, que será o primeiro com doutorado, em 74, eu acho que 74 também, programa de mestrado da Unicamp. Aqui não tem os nomes, mas tem só os números de programas de 69 até 2014. O primeiro doutorado em 74, o segundo será o do IUPERJ em 1980, quer dizer, 21 anos 11 anos depois do início, 6 depois do primeiro programa de doutorado. O terceiro será apenas em 96, que é o da URGS. Então também há um processo de expansão mais retardatário, mesmo na pós-graduação, que é a principal veio, né, de construção institucional da disciplina no país. Praticamente até meados dos anos 2000, o número de programas, seja de mestrado, mas sobretudo de doutorado, ainda permanece de forma bastante restrita. Uma hipótese, talvez, para pensarmos esse fluxo, né, de alguma forma mais lento de expansão da área, da disciplina, pudesse nos apontar para algum tipo de demanda mais restrita do ponto de vista de oportunidades de mercado ou alguma coisa assim. Na verdade, isto não se justifica. Há um levantamento muito interessante feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles fizeram um trabalho muito legal, que foi, eles pegaram toda a base de titulação da CAPES entre 96 e 2009 e cruzaram com os dados da RAIS, né, do Ministério do Trabalho, e conseguiram com isso levantar os salários dos egressos, né, em programas de pós-graduação por áreas e estabelecer médias salariais. O que se observa é o seguinte: as médias salariais de mestres em ciência política, né, no país, formados entre 96 e 2009, primeiro é direito, depois economia, ciência política é o terceiro, né? Mesmo se aqui são basicamente áreas de humanidades, mesmo se a gente abrir mais e incorporar áreas fora, por exemplo, a média salarial de mestres em ciência política é maior do que a média salarial de mestres ou de egressos, né, de programas de mestrado, por exemplo, em medicina. E fora da área de humanidades só perde para egressos de, além, né, de engenharia, de direito e economia, perde apenas para egressos em engenharia naval e oceânica, que tem médias, né? Então, cientistas políticos, não é um problema de mercado. Não é um problema de mercado, não é um problema talvez digamos, de uma área cujas oportunidades não parece ser esta o ponto que de alguma forma devêssemos, né, onde de alguma forma há um processo talvez de chegada mais
mais tardia, né? E de uma expansão mais refreada ao longo desse período todo de 5 décadas. Uma segunda dimensão, né, para pensarmos a constituição, né, de um campo disciplinar tem a ver com as suas fronteiras, com o estabelecimento de fronteiras, com a demarcação, né, e com a constituição de códigos, de linguagens, de conceitos, né, próprios daquela área ou daquela disciplina. Se a gente pensar a ciência política, sobretudo no século XX, não apenas brasileira, mas internacional, 2 demarcações, né, foram importantes no estabelecimento da sua identidade disciplinar, né? Uma provavelmente tenha sido em relação ao direito e a um tipo de tratamento, digamos, de natureza mais formalista ou jurídica, e outra mais tardiamente, mais recentemente, com a nossa disciplina co-irmã, que é a sociologia. Quando a gente encontra lá, por exemplo, nas páginas iniciais do A Classe Política, do Gaetano Mosca, uma afirmação, né, que ele faz: olha, até agora todo mundo, desde os gregos, né, até o século XIX, que todo mundo fez até agora foram taxonomias de formas de governo. É um, poucos ou muitos que governam, né? E aí ele vai dizer: isso talvez não nos ajude muito a entender as diferenças entre a Turquia e a Rússia, ambas monarquias absolutas naquele momento, ou entre o Reino Unido e a Itália, monarquias constitucionais naquele momento, ou a França e os Estados Unidos, ambas repúblicas naquele contexto. No fundo, em grande parte, ele está remetendo a uma crítica a algo que hoje talvez a gente chame de velho institucionalismo, né? Um tratamento, sobretudo jurídico formal. No outro lado do oceano, provavelmente o pluralismo vai fazer algo, né, por outras vias semelhante ao enfatizar a questão de grupos, de organizações sociais, interesses, com todos os problemas que mais tarde vieram à tona, não? Puderam ser conhecidos, mas de alguma forma, e da mesma, né, representa uma contribuição a uma diferenciação da ciência política em relação ao direito e a um conjunto de perspectivas ou de abordagens fortemente inscritas numa perspectiva mais jurídica ou formal. Provavelmente a partir dos anos 50, né, o acerto de contas com o legado parsoniano, sobretudo representado na teoria da modernização, em parte na revolução behaviorista, enfim, foi também um momento importante na constituição de uma identidade disciplinar, no estabelecimento de, né, conceitos, modelos explicativos, etc. Provavelmente no Brasil, 2 momentos têm sido importantes no estabelecimento, né, dessas demarcações, seja com o direito de um lado, seja com a sociologia do outro. E aí eu vou tomar emprestado, em grande parte, até porque não é o centro da minha observação, as observações do Bolívar Lamonnier, num trabalho que é um trabalho de referência sobre a constituição da ciência política no país, né? Provavelmente esse desencaixe, né, em relação ao formalismo jurídico e análise política, seja uma herança positiva de toda aquela geração dos anos 20 e 30, que pelas vias, né, enfim, buscou estabelecer uma dicotomia entre o ordenamento legal e a dinâmica efetiva da sociedade e das relações sociais. Oliveira Viana, Alberto Torres, Nestor Duarte, certamente Vitor Nunes Leal, em grande parte o impacto, a contribuição destes intérpretes, né, do Brasil, como foram chamados mais recentemente, foi em grande parte, talvez, deslocar a lente em relação a uma abordagem nitidamente, né, ou notadamente mais jurídico-formal, ou uma observação centrada exclusivamente no ordenamento legal ou constitucional. Por outro lado, quer dizer, uma das grandes contribuições da geração dos anos 60, 70, dos founding fathers da ciência política no país,
tenha sido o de relativizar uma influência, né, da sociologia, sobretudo da sociologia paulista, né, no contexto das ciências sociais, né, e, sobretudo, chamar a atenção para a importância da autonomia das instituições políticas, da dimensão política e a sua não natureza, digamos, de pura e simplesmente epifenômenos, né, em relação a estruturas societárias, né. Se a gente olhar em grande parte um conjunto de contribuições nos anos 60, 70, em termos de análise de state building, construção do Estado Nacional em perspectiva histórico comparativa, né? O resgate de um conjunto de conceitos e categorias de matriz weberiana, um conjunto de estudos sobre mudanças institucionais, o colapso das instituições brasileiras da Constituição de 46, a implantação do regime autoritário, estudos pioneiros sobre padrões e tendências eleitorais, seja no multipartidarismo, seja no bipartidarismo, representaram uma contribuição fundamental no sentido de relativizarmos e de repensarmos a influência, ou pelo menos a determinação de variáveis societárias sobre a dimensão política e institucional. Portanto, de alguma forma, contribuições fundamentais no estabelecimento desses desencaixes, seja em relação ao direito, seja em relação à sociologia. Na verdade, isso já foi observado, essas questões que eu mencionei, por outros pesquisadores. O que eu queria, na verdade, destacar, né, e um pouco os dados que eu queria, nesse ponto, apresentar e comentar, tem a ver com a tentativa de ver bem, nessas 5 décadas, né, em que medida é possível estabelecer alguns padrões, né, na produção da ciência política brasileira, qual seria, digamos, uma fotografia, né, do perfil da produção da ciência política brasileira nesse período. Há uma dificuldade importante de natureza metodológica, o que diz respeito sobretudo a fontes, que é, bom, o que considerar, né? A própria observação que eu fiz anteriormente, uma referência para pensar, né, estudos desse tipo é examinar, por exemplo, anais de encontros científicos ou de encontros de associações científicas, né? O problema é que os nossos encontros começam em 96, portanto, desprezam, né, um período significativo de observação. Por outro lado, uma outra referência ou uma outra fonte podem ser as principais revistas científicas, sobretudo aquelas que hoje estão situadas nos estratos superiores da classificação, como por exemplo, ou de classificações como por exemplo a do Qualis, da CAPES. Aqui também é um problema, porque boa parte dessas revistas são revistas também cuja existência corresponde a apenas uma parte, né, deste período. Por exemplo, Novos Estudos SEBRAP foi criada em 81, Lua Nova em 84, Revista Brasileira de Ciências Sociais em 86, Opinião Pública em 93, Revista de Sociologia Política em 93, a Brazilian Political Science Review em 2007. Portanto, elas abrangem períodos mais ou menos limitados deste período. Na verdade, a única que pega o conjunto desse período, né, das 5 décadas, é a Dados, cujo primeiro número foi em 66. O que eu fiz nesse caso, né, e até é muito interessante apresentar os dados na própria casa responsável por essa publicação tão importante, foi pegar todos os números da Dados desde 66 e, de alguma forma, com isto, tentar ter um pouco um quadro, né, longitudinal da produção e das áreas temáticas, enfim, da ciência política brasileira. Claro que aqui também duas observações precisam ser feitas. Primeiro, tomar apenas uma revista não deixa de ter algum viés. Por exemplo, há um trabalho que nós inclusive comentávamos antes, do Fernando Leite, tanto um artigo que ele publicou junto com o Adriano Codato, quanto a tese de doutoramento dele mais recente, mas sobretudo o artigo com o Adriano Codato mostram como as principais revistas, né, na ciência política brasileira, elas abarcam um campo bastante plural e elas têm vocações, né, embora elas sejam
diversificadas e plurais, elas têm características, perfis, né, vocações mais, para usar os termos do Kodato, Leite Kodato, politológicas ou societárias, mas tem umas coisas, uns termos mais... Depois pode, enfim, a terminologia é grande. Mas elas têm características, mas até a moral da história, pelo menos a interpretação, né, lendo, o trabalho deles é mais restrito em termos de período, é 2010, 2012, é que, na verdade, nós temos uma disciplina, nós temos uma comunidade que é muito diversificada, muito plural, com um conjunto de revistas, de periódicos, que consegue justamente captar e dar vazão a toda a diversidade teórica, metodológica, enfim, existência na disciplina. O ponto aqui é que, claro, né, ao tomar uma revista, né, embora provavelmente a mais importante revista, desde que o sistema Qualis da CAPES foi adotado, ela tem permanecido sempre nos seus estratos superiores, o antigo Internacional A, o atual A1, né, eventualmente sempre é possível que haja algum viés no sentido de um perfil mais, para usar os termos do Leite Kodato, mais politológico. Né, eventualmente. E também uma segunda dificuldade é que uma parte importante da produção veiculada nessa revista tem mais relação, né, com outras áreas como a sociologia ou mesmo antropologia, alguns estudos muito fortemente históricos, etc. Uma solução que não seria adequada seria tomar, por exemplo, a filiação ou a titulação dos autores, que não me parece ser a melhor solução. O que eu terminei adotando foi estabelecer um conjunto de áreas temáticas que correspondem às áreas consolidadas dentro da disciplina, que coincidem com áreas temáticas, por exemplo, na BCP, enfim, linhas de pesquisa nos programas de pós-graduação, e fazer uma filtragem dos artigos em função da correspondência, né, com essas áreas, o que pode ou não coincidir com a filiação ou com a titulação dos respectivos autores. Isso produziu um resultado que, para um conjunto de mais ou menos 900 artigos, foram selecionados 646, né, como aqueles que, de alguma forma, corresponderiam a um conjunto de temas core, assim, dentro da ciência política. E esses temas foram atores e ação coletiva. Depois eu vou chamar a atenção como isso aí varia no tempo, né? O conteúdo, atores e ação coletiva, participação, enfim, cultura e comportamento político, economia política, instituições políticas, partidos e eleições, pensamento político brasileiro, políticas públicas, relações internacionais, teoria política normativa e teoria política positiva, né? Isso resultou, em termos de observação, um conjunto de 646 artigos com um ou mais autores, né? Quando a gente observa essa distribuição, o que me chama a atenção é que é uma fisionomia bastante plural da disciplina. Se nós tomarmos emprestado, quem trabalha com dados eleitorais conhece, né, o índice de fracionalização eleitoral, 1 menos o somatório das proporções ao quadrado, se eu não estou enganado, é exatamente isso. Se a gente aplicar essa fórmula a essa distribuição, nós chegaríamos a um índice de 0,86, que é um índice bastante elevado de dispersão. Número de partidos... ou seja, né? Quer dizer, nós temos uma disciplina bastante diversificada, bastante dispersa no sentido, né, das suas afinidades temáticas, da sua especialização temática, o que me parece um indicador, inclusive, do seu grau de institucionalização, diferente do que fosse encontrado, por exemplo, num contexto em que tivéssemos 2 ou 3 temas, né, concentrando o conjunto da produção. Há uma dispersão, mesmo os temas com maior concentração, como instituições ou políticas públicas, não chegam, né, a 1/5 do conjunto da produção. Então, o primeiro aspecto é a forte dispersão temática, né, da produção publicada, né, num periódico com existência no conjunto deste período.
quando a gente observa, desagregando essa informação por períodos, né, seriam décadas, embora a primeira e a última não chegam a completar exatamente 10 anos, né, e vendo a distribuição dentro de cada um desses períodos, é possível destacar algumas tendências, né? Então, por exemplo, a autorização coletiva tem uma saliência maior nos anos 60 e 70, e depois refluindo mais. A economia política teve um auge nos anos 60, chegou a ser o tema de maior frequência de artigos. Instituições é um tema mais regular, com saliências nos anos 70 e depois entre 2000 e 2010. Partidos e eleições têm uma dimensão mais residual nos anos 60, né? Mantendo uma presença regular na disciplina desde os anos 70. Políticas públicas é um tema bastante ausente nos anos 60, né, no primeiro momento, e adquirindo uma frequência mais significativa após os anos 80. Teoria normativa reaparece nos anos 90, depois de um intervalo, né, maior entre os anos 70 e 80, e as outras áreas, comportamento político, pensamento político brasileiro, relações internacionais e teoria positiva, têm uma frequência mais residual. Por outro lado, também é importante, sobretudo examinando mais no detalhe, as características dessa produção, é que dentro de cada um desses conjuntos é possível observar ênfases ou características que variam com o tempo. Então, por exemplo, a autorização coletiva nos anos 60 e 70 está muito fortemente informado pela agenda da teoria pluralista, né, com trabalho sobre empresários, elites, grupos de interesse, enfim. Depois vem tem uma saliência mais tarde, nos anos 70, de trabalho sobre igreja e organização da sociedade civil, e mais recentemente, né, enfoques em torno da participação social, feminismo, mobilização do judiciário, questões dessa, digamos, natureza. Então, tem características, né, dentro dessa caixa aí que varia. Instituições políticas, por exemplo, que é o tema mais frequente no conjunto, no agregado do período, muda de uma agenda inicialmente muito centrada sobre os diagnósticos em torno da implantação do regime autoritário e processos de state building nos anos 60 e 70, depois temas como transições políticas nos anos 80 são uma ênfase mais forte, e chegando posteriormente a temática sobre eleições e relações intergovernamentais desde o final dos anos 90. Né? Políticas públicas é um tema que cresce nos anos 70. Antes disso, eu pude detectar apenas 2 artigos, até então, até o final dos anos 70. Num primeiro momento, ali nos anos 80, né, são estudos sobre políticas públicas implementadas pelos governos militares, programas de habitação popular, educação, ciência e tecnologia, e, posteriormente, estudos de natureza mais comparativa sobre welfare, state, impacto de programas sociais, federalismo e políticas públicas. Né? Partidos e eleições têm digamos assim, um padrão um pouco mais regular, embora variando em termos de recorte temporal da ênfase, né? No primeiro momento, o centro mais ou menos óbvio é o da República de 46 e o do sistema partidário de 46 a 66. E mais recentemente, trabalha sobre comportamento eleitoral, competição e ocupação de cadeiras, né, no legislativo e dinâmica da competição presidencial. Enfim, né, as outras áreas de alguma forma têm um padrão mais constante ou mais regular. Um outro dado que eventualmente pode ser interessante e que também nos oferece um ângulo para captar um processo de institucionalização da disciplina é a relação entre a publicação e titulação, ou seja, qual era o momento da publicação, o ano, né, da publicação, e o ano da titulação dos autores, né, dos
respectivos artigos. O que se observa é uma mudança, sobretudo nos 2 primeiros períodos, os valores são negativos, indicando, em grande parte, que os artigos são publicados, em média, 1 ou 2 anos antes da titulação dos seus respectivos autores. E, basicamente, depois, a partir dos anos 80, há uma mudança nesse padrão e uma tendência crescente e com valores positivos, no sentido de que cada vez se afasta mais a publicação, a titulação e a publicação. Ou seja, a publicação chega em média a quase 12 anos após a titulação, né? O que revela uma série de aspectos, como, por exemplo, a importância da titulação como mecanismo de entrada ou de reconhecimento dentro, o que é um elemento forte de institucionalização da disciplina, né? Também uma outra informação, o local de formação, né, dos autores, aqueles, claro, que concluíram, muitos, inclusive, é difícil reconstituir, sobretudo de artigos mais antigos, dos anos 60, 70, alguns até Lattes, ou enfim, se consegue chegar, outros não, e muitos é difícil, pode-se presumir que não tenham concluído, né, o seu doutorado. Mas, considerando aqueles que concluíram formação doutoral, nos 3 primeiros períodos, basicamente, predomina a formação no exterior, e a partir dos anos 90, que corresponde mais ou menos àquela informação que eu havia oferecido antes, que é o da expansão do sistema de pós-graduação e, sobretudo, de cursos de doutorado, basicamente muda o perfil dos autores que publicam seus artigos no principal periódico científico da disciplina no país. Uma outra informação que eu julgo importante é essa oferecida por essa figura, que diz respeito também às diferentes áreas temáticas e ao escopo do artigo, ou seja, basicamente ele possui um recorte em termos do objeto territorial mais centrado na análise de caso, né, do Brasil, ou de alguma forma ele tem uma perspectiva mais abrangente, mais generalizante ou eventualmente comparativa. Aqui é interessante chamar a atenção para alguns padrões diferentes. Por exemplo, as 2 teorias políticas, positiva e normativa, têm uma vocação mais internacional, né, o que de alguma forma corresponde ao próprio objeto do seu estudo. O mesmo acontece com estudos com artigos publicados na área de relações internacionais, né? Embora numa dimensão menor, mas também predominam um recorte, né, mais generalizante. No extremo oposto, artigos sobre pensamento político brasileiro, quase 100% dizem respeito ao Brasil. Mas o ponto aqui, digamos, esses padrões extremos aqui são mais previsíveis, né? Não causam surpresa. O que eu acho que de alguma forma deve ser objeto de reflexão é que, sobretudo, áreas mais empiricamente orientadas, atores e participação, economia, instituições, comportamento, políticas públicas, partidos, eleições, etc., basicamente tem no conjunto desse período, né, apresentam um predomínio de estudos mais orientados para o caso brasileiro. Se a gente desagrega a informação por períodos, não muda muito, né? O período mais internacional, de certa forma, foram os anos, aquele breve intervalo, né? 66, 69, dos anos 60. Depois, sem muitas flutuações, ou pelo menos não chegam a ser muito salientes, né? Os anos 70 foram os mais nacionais, né? E desde então, com alguma flutuação, mas nada, por exemplo, que mude um padrão de 2/3 ou quase 70%. Não, esse é o artigo. O tema do artigo. Tema do artigo. Não é a origem do autor. Eu até tenho um dado sobre, mas eu acho que eu não tenho aqui, mas eu já tenho. Eu fiz esse levantamento, por exemplo, de colaboração de origem do autor e de colaboração internacional. É bastante baixo, né? Então,
basicamente, mesmo quando desagrega a informação por períodos, não muda muito este padrão, né, de um enfoque basicamente nacional, né, do tratamento dado à produção científica, a melhor produção científica brasileira. Aqui só uma informação, a base é outra, nada a ver, mas de alguma forma para complementar esse conjunto de informações sobre a evolução da disciplina, o recorte inclusive é mais restrito, de 96 para cá, são os dados da base Saimago, né? Sobre produção científica indexada, comparando o Brasil, Argentina, México e Chile, né? Basicamente, o que se observa é que nos últimos 10 anos, há uma inflexão bastante saliente na curva, né? O Brasil, que até então tinha uma produção inferior à produção mexicana e próxima da argentina e chilena, a despeito das diferenças, seja de desenvolvimento institucional, do sistema universitário, do tamanho do país, etc. Basicamente, na última década, 2006, ele se descola, né, fortemente, com uma produção, né, bem mais significativa, uma produção indexada, né, bem mais significativa do que aquela gerada em outros países latino-americanos. Finalmente, e isso, a moral da história, de alguma forma, é tentar relacionar com essa informação anterior, na mesma base, Saimago, quando a gente compara o período mais ou menos, é 98, mais ou menos semelhante, 98 a 2014, isso aqui é a posição da ciência política e relações internacionais brasileira, na base Saimago, no ranking internacional da disciplina, da ciência política e relações internacionais, no que diz respeito a volume de produção e no que diz respeito a citações, né? Então o Brasil vem evoluindo, enfim, já teve uma posição um pouco melhor, 15º, 16º, na última levantamento, que é o de 2014, ocupa a 23ª posição. Se comparado com a posição da comunidade científica brasileira no seu conjunto, ela está um pouco aquém. O Brasil, no conjunto, está em torno da 12ª posição na produção científica, né, mundial, mas é uma flutuação que me parece, de alguma forma... A verde é o citações, a cinza é documentos, né? O grande problema está justamente na curva verde, né? O que ela mostra? É a posição no ranking no que diz respeito ao impacto medido por citações, né? E essa é uma discussão que a gente tem feito na área da CAPES e tentado pensar na base Saimago. Já esteve na 38ª, no último levantamento é a 55ª posição, né? Claro que há um conjunto de variáveis que provavelmente expliquem a língua, o tamanho da comunidade, etc., mas talvez o grande questão, o grande desafio, a grande barreira para a ciência política brasileira, dado o seu processo de expansão institucional, expansão do sistema, sobretudo de pós-graduação, de revistas, etc. Quer dizer, é como melhorar a sua posição na comunidade internacional em relação ao impacto da sua produção, né? Isso passa, provavelmente, a gente ainda conversava antes sobre a questão de revistas, por política editorial, algumas discussões que já se tentou fazer sobre o sentido de estimular, por exemplo, colaboração internacional. Quando a gente olha, por exemplo, uma revista como a RCP do Chile, é uma revista que fortemente tem uma participação, né, internacional, e isso se reflete nos seus indicadores de impacto, né, JCR ou SJR, mas talvez também passe por esse elemento. Quer dizer, nós temos ainda uma disciplina que é muito fortemente nacional, né? Língua, certamente, né? Mas tema, né? Quer dizer, eu diria o seguinte: pela qualidade que a ciência política brasileira alcançou, pela sua sofisticação, pelo seu rigor, né? Não há por que nós ocuparmos apenas a 55ª posição dentro da ciência política internacional, né? Ou seja, tudo bem que nós não sejamos em algumas áreas
o Brasil ocupa, por exemplo, a segunda posição no mundo, nas áreas, sobretudo, agrárias, né? Odontologia, não sei porquê, mas é a segunda no mundo, enfim. Tá bom que não sejamos nem primeiro nem segundo, mas pela qualidade que nós temos, né? Pelos indicadores de crescimento de produção, de alguma forma essa me parece a grande barreira a ser. Eu concordo com a Maria Regina, acho que um aspecto importante é língua. Acho que as nossas revistas deveriam... Essa não é uma boa conjuntura, a melhor conjuntura em termos de investimentos públicos, talvez já tenha passado, mas as revistas talvez devessem pensar em políticas, né, mais agressivas de atração de autores, de colaboração internacional, de divulgação em língua estrangeira, mas talvez esse seja um ponto, né? Talvez devêssemos ser um pouco mais comparatistas, um pouco menos brasileiros, um pouco mais ambiciosos, teoricamente, no sentido de disputar, né, com as principais comunidades internacionais. Eu diria que qualidade não nos falta, né, certamente, né? Há um conjunto de trabalhos já, né, que tiveram impacto internacional, tudo mais, que mostram que a ciência política brasileira pode ambicionar, né, uma posição de influência, de impacto e de visibilidade bem melhor do que ela ocupa hoje no mundo. Basicamente era um pouco isto. Obrigado pela atenção e paciência.